Imagina isto, tu acordas, olhas para o teu telemóvel e vês que o dinheiro na tua conta. Vais comer, voltas a olhar e volta a cair dinheiro na tua conta. Vais dar um passeio e recebes uma notificação, mais dinheiro a cair na tua conta. Inicialmente esse dinheiro é apenas capaz de pagar uma ou outra despesa até que começa a conseguir te pagar a renda e dás depois por ti um dia mais tarde e esse dinheiro já é suficiente para viveres e fazer aquilo que tu gostas. Este é o sonho de renda passiva, um sonho que, se bem feito, pode tornar-se realidade. Agora, para isto também é preciso nós sabermos como fazer e entender as várias formas como o podemos atingir. Portanto, mete-te confortável porque eu nos próximos minutos vou-te ensinar 5 formas diferentes para tu conseguires construir a tua renda passiva para talvez um dia não teres trabalhado tanto como fazes hoje ou, se atingires o sonho, não teres trabalhado todo. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao milhão enquanto vos ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora, muito obrigado à Freedom24 por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Então a renda passiva, caso tu não estejas familiarizado com o tema, é uma renda que não vem diretamente das tuas horas de trabalho. Daí aquela famosa frase, ganhar dinheiro enquanto durmo. O que a maioria de nós tem então é uma renda ativa, que é quando nós trocamos as nossas horas de trabalho por dinheiro. Agora, também não te enganes em algo muito comum. A renda passiva exige sempre algum esforço de trabalho mínimo, nem que seja de manutenção. E provavelmente muita dessa renda também existiu um trabalho ativo na sua criação. Ou seja, nunca nada é mesmo literalmente 100% passivo. Dou-te um exemplo meu que está a acontecer agora. Eu faço vídeos para o YouTube e eu rentabilizo não só através dos patrocínios, mas também através das publicidades que vão aparecendo nos vídeos. Portanto, os patrocínios são o trabalho ativo e essas publicidades são o trabalho passivo. Porquê que isto é passivo? Porque com o passar do tempo, os vídeos continuam a receber visualizações e, portanto, também continuam a gerar a tal renda. Por exemplo, este vídeo que eu coloquei dia 26 de abril de 2023, só nos últimos 28 dias rendeu 234,73€, ou seja, 274,73€ que eu não tive de trabalhar mais para os receber. E se eu retirar os vídeos que eu publiquei nos últimos 28 dias, que é assim mais recente, eu recebi 862,60€ só com vídeos antigos, que continuam a render o tal dinheiro. Depois nós temos uma fonte de rendimento passiva já construída, o nosso objetivo é ir construindo outras, e a próxima, e a próxima, e a próxima, até atingir um objetivo proposto, seja o qual for. E também, deixem-me ressalvar que o teu objetivo pode ser literalmente, eu gostava de pagar a água, a luz, e está feito. Os objetivos são pessoais e não interessa se são pequenos ou se são grandes, desde que nós trabalhemos para os atingir. Para implementarmos as fontes de renda passiva, primeiro é preciso criá-las e para isso é importante perceber o que é possível fazer, portanto ideias do que é que pode ser criado para nós depois escolhermos o que faz mais sentido para nós. Como visto pelo título, é isso que nós vamos estar a fazer agora, portanto vamos iniciar com a primeira fonte de renda passiva, os REITs. Então o que é isto? No fundo, eu acho que a maioria de nós tem uma noção disto, um dos maiores rendimentos passivos que existe é o imobiliário. Agora, a barreira de entrada também é enorme porque é muito caro e para além disso é preciso ter muito conhecimento na área para conseguirmos tomar as melhores decisões possíveis. Agora imagina que tu não tens grandes quantidades de dinheiro nem tempo para estar a perceber esse mundo do imobiliário. Temos que pensar então que poderão existir mais pessoas como tu, várias pessoas que gostavam de entrar nesse mundo mas que também não reúnem bem as condições que acabei de descrever. Então vamos simplificar a aprendizagem deste tópico. Supõe que se juntam várias pessoas, compram imóveis em conjunto e dividem o dinheiro das rendas entre essas pessoas. Isto assim de forma bastante simplificada é a ideia que está por trás dos REITs. Portanto, um REIT é um Real Estate Investment Trust. Portanto, são fundos de investimento, mas dedicados ao imobiliário. Estes fundos são geridos por uma entidade, portanto, todas as decisões de compra, venda, gestão do portfólio são eles que fazem, não és tu que estás preocupado com isso. Estes fundos podem incluir casas, centros comerciais, escritórios, hospitais e tu, ao comprares estes tais REITs, recebes juntamente com os outros investidores 90% das rendas geradas por todos esses imóveis. Os outros 10% é o pagamento por todas as operações que tu não tens que fazer para gerir este tal ativo, obviamente. Se quiseres um exemplo de um, que é para apenas não dizer mais ou menos o que é que são, tu tens um muito conhecido chamado Realty Income, que pode ser comprado em corretoras e podes comprar em valores tão baixos como, por exemplo, 10€, como também podes comprar em valores altos como 10.000€. Felizmente isto está para todos os bolsos. Se tu quiseres saber ainda um pouco mais sobre isto, eu vou deixar alguns links na descrição com explicações mais detalhadas para depois tu pesquisares melhor depois deste vídeo, ok? Com isto, estamos prontos para a segunda fonte, produtos digitais. Uma das formas mais conhecidas de fontes de renda passiva é a venda de produtos digitais, tal como está no nome do capítulo. A maioria destes produtos fazem-se uma vez e ficam a ser vendidos com o passar do tempo. Tem também a vantagem de não precisarem ter stock nem uma loja física, porque
como o próprio nome indica, é digital. O teu trabalho ativo é feito então essa única vez para criar o produto, para publicá-lo, mas a partir daí podes torná-lo bastante passivo. Vamos usar como exemplo esta loja aqui da Etsy que se chama DIY Paper Boutique, que vende templates gráficos, ou seja, eles têm este produto que é um convite de casamento e tiveram o trabalho para o fazer uma vez e já faturaram só com isto, ou seja, com um dos seus 1300 templates da sua loja, cerca de 130 mil euros. A pessoa não teve mais trabalho para vender 1000 ou 10.000 templates. Criou uma vez, publicou, poderá estar a partilhá-lo e está a ser vendido. Agora, que outros exemplos de produtos digitais podes criar? Podes criar um template de budgeting, podes criar um e-book de como criar guiões para publicidade, podes vender uma palestra que tenhas dado sobre como criar um consultório de psicólogos, ou se quisermos simplificar, tu podes, sei lá, vender o design de um póster ou wallpaper da Marvel. Claro que eu estou a dar exemplos super específicos, mas tu podes pegar nisto e, claro, obviamente, ajustar a área em que tu estiveres. Agora vamos supor, tu não querias ter o trabalho a criar algo, nem estar a pesquisar muito sobre fundos de investimento e para investir, querias só deixar o teu dinheiro a render e, por outro lado, não queres também ter os riscos que os REITs podem ter. Sim, porque os REITs podem variar o valor, ou seja, não é garantido que vais ganhar dinheiro com aquilo. Se isto te agrada, temos então a terceira fonte de rendimento, que é contas de juros altos. Se ouvis os consultores americanos, eles falam sempre destas chamadas High Yield Saving Accounts, ou seja, no fundo são contas bancárias onde tu colocas o teu dinheiro e ele fica a render uma taxa de juro alta. Em Portugal estas contas nunca foram assim tão impactantes como é nos Estados Unidos. Só para tu teres uma noção, conseguir nos Estados Unidos colocar o teu dinheiro a render a uma taxa de 4% ou a 5,5% é algo banal. Tão banal ao ponto de nem haverem contas com depósitos mínimos. E se tu procurares bem, ainda vais encontrar contas que chegam até a pagar a 7,5% ao ano. Já em Portugal, as melhores contas que existem rondam os 3,5% com condições de depósitos mínimos ali a rondar os 10 mil euros. E se quisermos olhar ali para umas que já atingem os 4,5%, pá, é só para novos clientes, dura 3 meses e ponto, acabou. Ou seja, nos Estados Unidos, se tu tiver a receber 5% por ano durante 10 anos com 10 mil euros e não voltas a pôr mais dinheiro nenhum, tu ganhas no final desse período 6.300 euros que não terias de outra forma. Já em Portugal, para uma conta que paga 4,5% também para esses 10 mil euros, tu em 10 anos terias feito 112,5 euros. Ou seja, um pouco diferente. E isto aqui eram os nossos juros em Portugal até há pouco tempo. Isto porque têm chegado cada vez mais ofertas ao mercado português por parte de corretoras, ou seja, é importante deixar o disclaimer que não são bancos, ou seja, o produto não é o mesmo. E há uma coisa que as corretoras fazem muito, que é nós depositamos o nosso dinheiro nessas corretoras, ou seja, o local onde nós podemos fazer investimentos e tudo mais, e eles metem esse nosso dinheiro a render dinheiro em bancos no estrangeiro. E depois ficam com esse tal lucro para eles. Mas esta política tem mudado ao longo do tempo e principalmente este último ano notou-se muito isso e começaram então a ser partilhados estes lucros com os clientes. Isto permite-nos a nós pôr o nosso dinheiro a render com taxas que nós não temos bem possibilidade de cá em Portugal. Com a grande vantagem que não existe entrada mínima e não há assim grandes burocracias permitindo qualquer um colocar o seu dinheiro a rentabilizar em coisas com o risco claramente mais baixo do que um investimento normal. Com isto, vamos à quarta fonte de rendimento, as comunidades. Esta é talvez, relativamente ao vídeo todo, o rendimento passivo com mais trabalho ativo. Ainda assim, bastante reduzido. Portanto, diria que vou chamar isto de um rendimento semi-passivo. Passo a explicar. Vamos supor que tu adoras roupa, tens muito gosto e estudas essa área e começas a perceber que há várias dicas que tu tens para dar, vários descontos que tu costumas conseguir apanhar e no fundo existe uma oferta de valor da tua parte que outras pessoas gostavam de adquirir. Se for este o caso, tu poderás pensar em criar uma comunidade. O que é que significa isto? Um local onde as pessoas pagam uma mensalidade para não só ouvir o que tu tens para dizer sobre determinado tópico, mas também onde conseguem interagir com pessoas com o mesmo gosto que tu. Pessoas essas que, se têm o mesmo gosto que tu, também querem aprender o mesmo que tu, procuram e tentam aplicar o conhecimento da mesma forma que tu, e isto aqui é uma forma poderosíssima de aprender com outras pessoas. Tu, se quiseres seguir então uma gestão mais passiva, inicialmente vais ter que sempre dar uma atenção maior aos teus participantes, mas a comunidade aos poucos vai crescendo e vão criando as suas próprias conversas, os seus tópicos de discussão. Inicialmente ficas tu ali a gerir tudo a 100%, a preparar ali as postagens, a falar com as pessoas e tudo mais, mas depois tu começas a fazer uma preparação mensal, a tua componente passiva já começa a aumentar. Portanto, vamos por esse mesmo exemplo, tu 1 ou 2 vezes por mês estás a preparar posts, inicialmente tens só 10 clientes, depois passas a ter 100, depois passas a ter 1000 e o teu trabalho está a ser sempre o mesmo e estás a ganhar sempre mais. Mais tarde, e volto a sublinhar, se quiseres seguir essa vertente passiva e não a gestão ativa de uma comunidade, que é a outra vertente, o teu grande objetivo vai ser, no futuro, contratar um community manager, ou seja, alguém para gerir a tua comunidade. Portanto, toda a gestão passa a ser essa pessoa a fazer e não tu, conseguindo tu ainda tornar as tuas postagens ainda mais periódicas. Tal como este modelo que eu acabei de falar para as comunidades, existem vários seguindo este caminho, ou seja, vários com a capacidade de se tornarem muito mais passivos do que no seu início. Quinta e última fonte de rendimento passiva, os dividendos. Neste momento nós já falámos da área do imobiliário com os REITs, da área do e-commerce com os produtos digitais, da área das subscrições com a comunidade e vou agora falar-te deste que é provavelmente o método de rendimento passivo mais conhecido que existe.
Nós todos, caso não saibas, podemos comprar ações de empresas. Isto significa que nós somos um pequeno acionista daquela empresa que nós comprarmos. Uma das estratégias das ações é comprar a ação a um preço baixo, esperar que a empresa em questão crie novas coisas, faça boas coisas pelo mercado, tenha lucros, de modo a que a sua ação valorize. E depois nós vendemos a um preço mais alto. Por exemplo, compramos uma ação a 100 euros, vendemos a 170 euros, o que faz com que eu tenha lucrado 70 euros durante esse processo. Mas há muitas pessoas que não gostam de estar preocupadas na melhor altura para comprar, da melhor altura para vender, então existe esta estratégia, que é muito conhecida no mundo dos investimentos, em que, em vez de eu selecionar apenas ações normais, eu seleciono ações que paguem dividendos. O que é isto? Há empresas que chegam ao final do ano, sobram os seus largos milhões de euros ou dólares e, em vez de gastarem isso tudo para reinvestir na empresa, pegam numa parte e dividem com os seus acionistas, com os seus investidores. Ou seja, abdicam um pouco do seu poder de inovação para tornarem a sua ação mais atrativa e agradecerem a quem está ao seu lado. Então como é que funciona isto? Aqui a estratégia costuma ser comprar ações que tendam a não desvalorizar e que paguem os tais dividendos. Vou usar um número redondo de 5% ao ano só para este exemplo. Vamos supor que tu compras então 1000 euros de uma ação que paga 5% ao ano. Tu só para manter essa ação contigo vais estar a receber, no caso deste exemplo, 50 euros. E se esses 5% se mantiverem para sempre, tu nunca precisas vender essa ação para receber esse mesmo dinheiro. Mesmo falando em mercados de queda, continuarás a receber se a ação continuar a pagar. Além disto, ainda tens o fator da possível valorização da própria ação, porque a ação pode subir o seu valor. Portanto, estás a receber os dividendos e caso um dia mais tarde queiras vender a ação, seja pelo que for, tu também podes sempre ir buscar mais esse dinheiro. Agora vamos supor que tu investes um bocadinho todos os meses em ações com dividendos. A história repete-se. Ao início, se calhar consegues pagar uma subscrição da Netflix, depois 3 ou 4 meses de água e luz, até começas a pagar rendas inteiras, dependendo claramente da intensidade e possibilidades que tu tiveres para perseguir este objetivo e, claro, tendo em conta que as coisas continuarão a subir, o que nem sempre é garantido. Posto isto, nós também temos que ter em conta que para tudo o que eu disse, existem os piores cenários. Os REITs podem começar a pagar menos, os produtos digitais podem ter quedas nas vendas, as comunidades podem perder subscritores e os dividendos podem simplesmente serem cortados e não serem pagos. E isto faz parte da jornada de qualquer empreendedor, de qualquer investidor, mas nós podemos diminuir o impacto negativo que isto tiver na nossa vida. Para isto temos é que seguir um passo a passo obrigatório neste caminho, que é a criação da nossa reserva de emergência. No fundo, é uma reserva de dinheiro que nós temos com regras bastante específicas e se tu quiseres saber tudo sobre este tópico, como fazer, vantagens, como é que ela é aplicada à nossa realidade portuguesa, clica neste vídeo aqui para veres e aprenderes como ficar descansado se estiveres a perseguir este objetivo. Mais uma vez, muito obrigado por assistires, vemos para a semana e tchau!